Abra comigo então sua Bíblia, ou segue aqui comigo, Salmo 66. Eu vou ler Salmo 66, versos 19 e 20. Eu ministrei uma palavra na terça-feira, agora, no nosso Tadel, e eu comecei falando sobre a luta de Jacó com o anjo. Na verdade, cremos que ali era Cristo pré-encarnado, era uma aparição chamada Cristofania, ou Teofania, era uma aparição do Cristo, do Filho de Deus, porque ele é pré-existente. Então, antes que ele nascesse como Jesus, ele já era o Filho de Deus eterno, e Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então nós cremos que ali Jacó estava lutando com Deus, mas Jacó não estava lutando contra Deus. Então eu preguei sobre isso terça-feira, Se você quiser ouvir essa mensagem, entra no nosso canal no YouTube, porque às vezes nós estamos lutando contra Deus, nós estamos desalinhados com o propósito de Deus, então nós lutamos contra o Senhor. E eu desafiei aqui a nós lutarmos com Deus, ou seja, ao lado de Deus. Deus é o maior interessado em responder às nossas orações. Então por isso que eu coloquei aqui o tema dessa mensagem: Deus ouve nossas orações. Vamos declarar isso? Deus ouve nossas orações. E na verdade essa mensagem era o final da mensagem de terça. Mas aí eu decidi então separar em duas partes e ministrar para vocês aqui nessa manhã. Então, o salmista Davi, ele diz, Salmo 66, versos 19 e 20, na Nova Almeida atualizada, diz assim: entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Vamos declarar essa última frase de Davi? Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Senhor, obrigado por essas palavras registradas por Davi, e nós agora também estamos aqui hoje, Senhor, declarando: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Nós temos um Deus que ouve. Tu és o Deus que atende o clamor dos seus filhos e filhas. E nessa manhã eu oro para que essa palavra nos toque com poder e com graça, em nome de Jesus, amém. Gente, Davi tinha certeza. Aqui nós temos uma declaração de segurança, bendito seja Deus, que não me rejeitou a minha oração. E ele diz no verso 19: Deus me ouviu, Deus atendeu a voz da minha oração. Então ele conhecia Deus. Eu quero te dizer, você e eu precisamos conhecer Deus, um Deus que ouve, e nós temos que ter as nossas experiências com Deus. Quantos aqui podem testemunhar que você orou, que você pediu e Deus respondeu a você? Quantos aqui? Então nós estamos mais do que seguros e certos de que nossas orações são ouvidas, diante do Senhor. Deus ouve. Inclusive, na Bíblia nós temos um relato, da escrava Agar, quando ela foge, porque ela estava maltratando Sara, porque ela estava grávida, e ela já tinha tido um filho que foi Ismael. E então Abraão, ele decide despedir a escrava com o filho, e Agar vai para o deserto. E vocês sabem que no deserto não tem nada, não tem comida, é só terra seca. E ela clama a Deus, e a Bíblia diz que Deus atende o pedido de Agar. E ali nós temos um nome de Deus, Eu lembrei desse texto, eu queria, não está aí nos slides, mas eu queria que você abrisse comigo no livro de Gênesis, só para você entender que um dos nomes de Deus. Abra comigo aí em Gênesis. Eu lembrei agora desse texto, e isso me chama muita atenção. Gênesis 16. Na verdade ela estava grávida ainda,
Em seguida foi quando ela deu à luz a Ismael. Mas leia aí comigo, Gênesis 16, verso 7. Ela já tinha fugido da presença de Abraão e Sara. Ela diz: tendo-a achado o anjo do Senhor. Todas as vezes que nós encontramos o anjo do Senhor com A maiúsculo, é porque aqui é Jesus, tá? É a aparição de Jesus no Antigo Testamento. É Cristo pré-encarnado aparecendo. Então aqui o anjo do Senhor é Deus. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor te acudiu na tua aflição. Em outras palavras, Deus atendeu o teu clamor. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Agora é isso aqui que eu quero enfatizar, né? Uma mulher escrava fugindo no deserto, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, e ela então declara um nome aqui: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Bered. Um dos nomes de Deus aqui é El Roi. El Roi significa aquele que me vê. Nós temos um Deus que nos vê. Amém? Põe a mão no seu coração e diga: eu tenho um Deus que me vê. Ah, meus irmãos, Deus atende a nossa oração. Deus estabeleceu a oração como uma forma de nós relacionarmos com Ele. Ele poderia atender os nossos pensamentos, basta a gente pensar e Deus responder, mas Ele não quis fazer assim. Deus disse: é necessário que vocês orem, é necessário que vocês peçam. Vocês precisam abrir a boca e falar. E então, a oração é tão importante que Jesus, no Sermão do Monte, e aí eu quero ir lá para Mateus, capítulo 6. A oração é tão importante que na constituição do reino de Deus, constituição é o documento máximo, constituição é o documento maior de um país. O reino de Deus tem uma constituição. E a constituição do reino de Deus é o Sermão do Monte. Você quer conhecer os princípios do reino de Deus? Você quer conhecer as leis que regem o reino de Deus? No Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos a constituição do reino de Deus. E Jesus então dedica vários versículos à oração. E ele institui a oração do Pai Nosso como um modelo. Diga: modelo. Hoje você vai repetir aqui várias vezes, tá? Comigo. Modelo. Olha que obedientes, né? Não era para repetir, não. A oração do Pai Nosso não é uma reza, é um modelo. A oração do Pai Nosso estabelece princípios. Não é para você ficar: Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Amém. Isso é reza. É uma coisa vazia que você não sabe o que está orando, você nem pensa no que está orando. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eita, tem uma panela no fogo. Venha a nós o teu reino. Ai, tem um boleto para pagar amanhã. Não. Pai Nosso é um modelo. E eu quero ler com vocês esse modelo. Mateus capítulo 6, versos de 5 a 13. É tão importante a oração que Jesus deixa registrado a sua oração. Ontem eu li uma postagem
dizendo que um arcebispo nos Estados Unidos, em Nova York, eu não sei se é católico, se é protestante, mas ele disse que a oração do Pai Nosso, ela é machista e ela exalta o patriarcado. Um arcebispo. Alguém que deveria, ter não só o conhecimento, mas a vivência. Gente, esse mundo está chato. Está chato. Eu estou pedindo que Jesus volte. Como somos pós-tribulacionistas, então vai demorar ainda 7 anos, no mínimo, para Jesus voltar. Mas está chato, gente. Como é que alguém pega a oração do Pai Nosso e diz que é uma oração machista porque Jesus começa com Pai Nosso? Mas vamos lá, vamos deixar isso para lá, porque senão eu vou... Vamos lá. Mateus 6, de 5 a 13. Quando vocês orarem, quando? Significa o quê? Quando Jesus diz assim, e quando vocês orarem, o que é que isso no português, professor aqui de português? Que vai acontecer. É diferente de Jesus dizer assim, e se vocês orarem? Não, Jesus está dizendo quando orarem. Ou seja, é porque vocês vão orar. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, oração não é para se mostrar, não é para aparecer. Tem gente que só ora em público. Mas quando você orar, ou seja, você vai orar, então quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então a oração é um lugar de intimidade. Fecha a porta. Quando um casal entra no quarto e fecha a porta, alguma coisa vai acontecer. Que não pode haver intrusos. Feche a porta e ore, e o seu pai vai ver, vai olhar para você em secreto e vai te recompensar. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Poxa, Jesus já deixou claro isso aqui. Aí pegam a oração do Pai Nosso e transformam em uma repetição. Quando vocês orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe. Seu Pai sabe do que você precisa. Digo, meu Pai sabe do que eu preciso. Então para que eu vou orar se Ele sabe? Vamos lá. Antes mesmo de o pedirem. Aí Jesus então diz, mas vocês orem assim. E então, agora vamos juntos orar, não rezar. Vamos orar agora. Vamos fazer isso agora, tá? O Pai Nosso, tá? Essa versão aqui que eu estou lendo é a NVI, mas nós vamos orar o Pai Nosso na versão revista atualizada, tá? Que é aqui, geralmente a gente ora. Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então esse é um modelo. Jesus estava dizendo, quando vocês orarem, sigam esse modelo. E aí eu não vou ter tempo aqui de pegar a oração do Pai Nosso. São 10 partes que nós podemos destacar, mas o que eu estou mostrando a vocês é que a oração é tão importante, que Deus disse, eu sei do que vocês precisam, mas vocês precisam pedir.
Vocês precisam abrir a boca e falar com fé. Vocês precisam orar com fé, na certeza de que vocês serão atendidos. Amém? Alguém disse que Deus tudo faz, mas em resposta à oração. Deus tudo faz, mas em resposta à oração. O mundo espiritual é movido pelas orações dos santos. Quando nós oramos aqui na terra, lá no céu, tem como se fosse uma taça, igual a esta, ou mais bonita do que esta, claro, não é igual a essa não, mais bonita. Há uma taça nas mãos de Deus, e a Bíblia diz em Apocalipse que essa taça ela está sendo cheia com o quê? Com as orações dos santos aqui na terra. Quando nós oramos, a taça de Deus está sendo preenchida. E em Apocalipse diz que um dia esta taça estará por cima, cheia, e então Deus, não vou derramar, mas Ele vai virar a taça e derramar essa taça sobre a terra em resposta às nossas orações. Então, queridos, o mundo espiritual é um mundo invisível que nos cerca. Nós estamos aqui no mundo natural. Pegamos, tocamos. Mas existe um mundo espiritual, Paulo diz isso, ele declara regiões celestiais, lugares celestiais, um mundo espiritual que nos cerca. E nesse mundo, as leis são espirituais, não são leis físicas. As leis aqui desta terra não vigoram no mundo espiritual. No mundo espiritual são as leis deste livro aqui, ó. E este livro diz que para você se mover no mundo espiritual, tem que ser através da oração. E às vezes não só da oração, mas da oração com o jejum. Jesus disse que tem casta de demônios que só saem com jejum e oração. E mais ainda, oração, jejum e adoração. Quando nós adoramos, nós estamos nos movendo no mundo espiritual. A gente não vê com os olhos físicos o que está acontecendo. Mas, por exemplo, nós estávamos aqui nessa manhã declarando: com o teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Você não sabe, mas enquanto nós estamos cantando aqui na terra, coisas estão acontecendo nas regiões celestiais. Ah, irmão, se os nossos olhos se abrissem. Ah, se nós enxergássemos o que está acontecendo. Há um movimento de demônios, mas há um movimento de anjos. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que Deus libera anjos a favor dos santos. O escritor aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, eles estão a serviço dos santos. E Jesus diz que para cada crente, Deus tem anjos, no plural. Então, no mínimo, você tem 2. Se é plural, no mínimo. Mas como isso acontece no mundo espiritual? Através da oração, através do jejum, através da adoração. Não se move no mundo espiritual com o título que você tem aqui na terra. Eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou pastor. No mundo espiritual isso não vale. Você chega no mundo espiritual: ei, sou pastor. Aí os demônios e os anjos, vão dizer: só reconhecemos aqui patentes espirituais. Nós só reconhecemos aqui quem tem autoridade espiritual. Não é um título, irmãos. Lembram dos filhos de Seva? Eu citei isso aqui terça passada. Em Atos dos Apóstolos diz que alguns rapazes eram filhos de um sacerdote chamado Seva.
E eles viram o endemoniado, se aproximaram do endemoniado e disseram: em nome de Jesus que Paulo prega. Pode baixar só um pouquinho, está dando um pouquinho de microfonia. Em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios olharam e disseram: quem são vocês? Quem são vocês? Jesus nós conhecemos. E eles conhecem muito bem. Jesus nós conhecemos. Paulo nós conhecemos. Vocês não. Partiram para cima e deram uma surra. Bem feito. Bem empregado. Por quê? Porque foram se aventurar num território no qual eles não tinham acesso, eles não tinham autorização, eles não tinham patente. Então, por exemplo, nós vamos agora para o Festival de Inverno evangelizar. Não é para tomar vinho não, viu? Não, pastor, está frio. Vai esquentar com o fogo do Espírito? Olhe, como diz minha amiga Vânia, olhe. Aí vamos evangelizar. Nós vamos ter cuidado. Quem vai evangelizar? Quem tem patente. Porque eu não vou pegar uma pessoa sem patente, sem estar realmente em compromisso com Deus e colocar ela no meio de um campo de batalha. Então algumas pessoas ficarão aqui, orando, intercedendo, adorando, enquanto outros estarão lá. Mas é necessário respaldo no mundo espiritual. Amém? Então, Jesus, ele diz, orem como o Pai de vocês atende os pedidos, mas vocês precisam falar. Então, o mundo espiritual, ele é movido pelas orações dos santos. Salvação, libertação, curas, milagres, transformações só são possíveis através da oração. Olha para mim. Você está aqui hoje. E se você nasceu de novo, se você experimentou mudança, se você experimentou milagres, se você realmente experimentou o milagre do novo nascimento, alguém orou por você. Você pode não saber, você pode não conhecer, mas alguém orou por você. Eu tive uma experiência em Santa Cruz de La Sierra, eu já morei na Bolívia. E nós estávamos num momento de intercessão, tínhamos intercessão lá de manhã, intercessão missionária. Eu sei que muita gente não acredita nessas experiências, tudo bem, não é? Mas eu sei que tem gente aqui que acredita em experiências sobrenaturais. E eu estava lá orando, intercedendo e tal. E de repente, irmãos, eu fui em uma visão. Eu fiquei lá em Santa Cruz, na sala daquela casa. Era inverno, frio, por volta de 2 graus. Frio em Garanhuns não é frio não, gente. Eu estava dizendo para o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal de Garanhuns, ai que frio. 2 graus com vento, sensação de -5, aí é frio. Estava lá orando, e em visão, eu me vi na sala de uma casa. Até hoje eu tenho a visão nítida. Tinha uma escada, tinha uma sala e tinha um homem orando. Um homem já de idade, careca, orando. E eu entrava naquela sala e ele estava ali dizendo: Deus, por favor, levante alguém para orar por mim agora. Chegou a me arrepio, gente. E o Senhor me disse: Marcos, esse é um pastor na Romênia. Ele está passando por lutas na sua família. Veja só. Eu quero que você ore por ele. E lá estava aquele homem do outro lado do mundo e eu na Bolívia. Orando por ele e pela família dele. Tem gente aqui que crê em experiências assim? Deus pode nos levar, queridos, a experiências sobrenaturais. E eu estava na sala daquela casa, orando por aquele homem. Não sei o nome dele, não sei a cidade, só sabia o país, intercedendo por ele. E depois, abri os olhos, estava lá eu, de joelhos, na sala,
em Santa Cruz de la Sierra. Então, Deus, Ele estabeleceu a oração. Não sabemos por quê. A gente só vai saber quando a gente chegar no céu. Mas Deus disse, é através da oração que eu vou me mover na terra. Eu acho que é porque Deus quer parceria. Tem coisa melhor do que você ter um parceiro? Cristiane é minha parceira. Obrigado, Jesus, por essa parceira. E que parceira, viu? Você está em parceria com alguém, ou seja, você pode contar com alguém. Você pode acordar essa pessoa no meio da madrugada, que ela vai te ouvir, que ela vai te atender. Você pode pedir para ela fazer uma coisa que ela vai fazer. Você pode clamar por ajuda, que ela vai te ajudar. Eu acredito que Deus estabeleceu a oração para sermos parceiros com Ele. Ele poderia fazer tudo sozinho, gente, porque Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele poderia mover os céus e a terra, outra coisa, Ele poderia enviar anjos. Os anjos são mais poderosos do que nós. Está escrito lá que nós fomos criados um pouco menor do que anjos. Anjos são seres sobrenaturais. Anjos passam por parede. Anjos são trasladados de um lugar para o outro. Não precisam pegar nenhum meio de transporte. Anjos são poderosos. Mas Deus disse, eu não vou contar com anjos para uma tarefa que é dos homens, dos seres humanos. Eu vou contar com gente, eu vou contar com homens e mulheres para fazer a obra com homens e mulheres. O apóstolo Pedro diz que tem coisas que os anjos anelaram prescrutar, em um português assim mais, coloquial. Os anjos desejam conhecer, investigar, e Deus disse, não, isso aí não é para vocês, é para os homens, para os seres humanos. Quando eu falo de homem no sentido genérico, não é patriarcado não, tá? Para os seres humanos. A humanidade é uma parceira com Deus. Claro que a humanidade virou as costas para Deus, se tornou inimiga de Deus, mas no meio da humanidade Deus tem parceiros. Amém? Quantos parceiros e parceiras de Deus? Por isso, queridos, que Paulo, vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 6, verso 18 e 20, para você ver o quanto que Paulo entendia o poder da oração, a importância da oração. Paulo termina Efésios, capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, é a teologia mais profunda sobre a igreja. Romanos é teologia sobre salvação. Romanos é teologia sobre o pecado, sobre salvação. Mas Efésios é teologia sobre igreja. O que é a igreja? O papel da igreja. Mas a partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo é prático. Paulo é um grande exemplo para nós, né? Porque às vezes ou a gente só é teórico e nada prático, ou a gente é só prático sem nenhuma base teológica. E Paulo, ele é os dois. Ele é profundo teologicamente, mas ele é super prático. Então, capítulo 4, 5 e 6. E terminando o livro, capítulo 6, fala da armadura de Deus. Ok, mas vamos lá para o verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Depois, se puder colocar em cada versículo em um slide, eu vou pedir, tá bom? Orem também por mim. Paulo está dizendo, olha, orem no Espírito, e orar no Espírito nós entendemos como a oração em outras línguas. Então nós oramos em português com a mente. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz, ore com a mente, ou seja, ore na sua língua, que no nosso caso é o português. Mas Paulo também diz, orem no Espírito. E orar no Espírito, em 1 Coríntios 14, em Efésios 6, 18, e Judas também fala, acho que versículo 18, confirma aí para mim. 20, Judas versículo 20, só tem um capítulo.
também fala de orar no Espírito. Então nós podemos orar em português, mas nós também podemos orar em outras línguas. Lembrando, né, que nós somos uma igreja carismática, né? E até eu ia fazer menção disso, acabei esquecendo. Mas eu e Cristiane, nós temos um compromisso com o Espírito Santo. Nós temos uma aliança com o Espírito Santo. Em 2015, nós estávamos de férias em Natal. Eu ia falar isso na hora que eu apresentei, né, a minha amiga, e acabei esquecendo. Mas em 2015 nós estávamos em Natal e o Senhor me disse: visite a sua primeira pastora, que ela não se chamava de pastora, né? Ela chamava de missionária. Visite. Eu fui com o Cristiano e os meninos na casa da tia, né, da Meili, que é a Ani, e lá eu encontrei com a avó dela, já de idade, bem de idade avançada, mas lúcida. E aí eu conversando com ela, pedi perdão, não por mim, mas pedi perdão, né, pelo meu pai, porque meu pai foi super desonroso com o pastor e com a missionária, pastor Pedro e a missionária. Meu pai realmente pisou na bola e eu fui pedir perdão pelo meu pai, porque eu entendo o princípio da honra. Eu entendo o princípio da honra. E ela, não, assim, foi tão impactante. Eu nem me lembro, ela me chamava de Marquinhos, ela já faleceu. Nem me lembro, está perdoado, não tem nada no meu coração. Eu disse, mas também eu quero lhe pedir perdão pelo que a igreja fez com vocês em Garanhuns. Porque eles fizeram parte de uma igreja aqui na cidade e foram expulsos dessa igreja porque criam no Espírito Santo. Porque criam no batismo com o Espírito Santo, em curas, em milagres, e eles foram expulsos dessa igreja. Minha mãe era dessa igreja, eu não era nascido ainda, eu nasci um ano depois que isso aconteceu. Isso foi em 1972. Aquele grupo saiu e começaram então uma nova igreja aqui em Garanhuns, chamada Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, que futuramente se tornou Igreja Congregacional Jardim das Oliveiras. E eu fui pedir perdão, eu quero lhe pedir perdão, por quê? Porque aquela igreja em Garanhuns, e eu como garanhuense, como cristão, como crente, como pastor, eu entendo que eles também desonraram vocês. E novamente, não temos mágoa, nunca guardamos nada. Que coração nobre, gente. Poderia estar amargurada, realmente. Pisaram na bola mesmo. E se eu pudesse, invocava fogo do céu para queimar aquela cambada de crente. Não. Mas o que eu quero enfatizar aqui, eu pedi para ela orar por nós. E na oração, ela disse: Senhor, que esse casal continue o legado do Espírito Santo. Que eles levem adiante esta chama. Que eles levem adiante esse compromisso de colocar o Espírito Santo sempre no seu lugar merecido. Porque muitas vezes o Espírito Santo, ele é esquecido. Esquecido. Então, queridos, eu tenho um compromisso, eu e Cristiane temos um compromisso com o Espírito Santo, de que ele vai ser sempre lembrado e honrado e valorizado. Ele é a primeira pessoa que nós nos preocupamos, se estamos agradando ou não. Se os nossos cultos estão agradando a Ele. Que bom, se o culto te agradar, beleza, fico feliz em que você se sinta bem, se sinta confortável, queira voltar aqui outras vezes, mas nosso compromisso em primeiro lugar é com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, por sermos uma igreja carismática pentecostal, sem usos e costumes, né? Mas somos uma igreja com essa herança, nós cremos que aqui orar no Espírito é a oração em línguas, é a oração privada, certo? Onde você e o Espírito Santo estão no secreto, cultivando essa intimidade enquanto você ora em línguas. Mas o que é que Paulo diz aqui? Nós estamos finalizando. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Então não tem tempo certo, nem tempo errado, todo tempo é tempo, com toda oração e súplica. Então Paulo está dizendo aqui, coloque tudo na oração, coloque seu coração, coloque sua intensidade, derrame seu coração. Aqui ele coloca duas palavras, oração e súplica. A palavra oração
né, que Paulo usa é apresentar-se diante de Deus com preces. Mas a palavra súplica é clamor. Súplica é uma oração, digamos, mais... Como é que eu posso dizer? Mais intensa. É uma oração mais intensa. Um clamor. Orem com toda oração e súplica. E ele diz, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem. Irmãos, não é apenas orar, mas é orar, 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 orar. E aí, isso significa perseverança. Até que Deus responda. Até que o milagre chegue. Porque entre a oração e o milagre vir, tem às vezes um espaço. Não é? Tem um espaço que a gente diz que é demora, mas na verdade não é uma demora de Deus. A gente não sabe o que está acontecendo nos lugares celestiais. Desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus respondeu. Mas a Bíblia diz que o anjo Gabriel veio trazer a resposta e no meio do caminho, o anjo Gabriel foi interceptado pelo príncipe da Pérsia. Uma entidade demoníaca interceptou. Você nunca leu isso? Então, vai para Daniel capítulo 9. Conhecer a Bíblia, gente. Vamos conhecer. Não estou aqui falando do filme Senhor dos Anéis, nem das crônicas de Nárnia. Estou falando da Bíblia. No meio do caminho houve um bloqueio demoníaco. E a Bíblia diz que aquela oposição foi tão forte que teve que vir o arcanjo Gabriel para ajudar, o arcanjo Miguel para ajudar Gabriel. E então, 21 dias depois, a resposta chegou até Daniel. No olhar de Daniel era o quê? Deus demorou 21 dias. Mas Deus não demorou 21 dias. É porque uma batalha estava sendo travada. E Daniel estava onde? Perseverando na oração e no jejum. Imagina se ele tivesse desistido no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Não, ele perseverou. Então Paulo está dizendo, perseverem na oração. E verso 19, né? Estamos aqui finalizando para a gente orar, né? Colocar em prática isso. Orem também por mim. Paulo está dizendo, eu não posso pregar o evangelho sem que vocês orem por mim. Orem também por mim, para que quando eu falar, quando eu pregar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, ou seja, sem medo, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes, porque ele escreveu esta epístola, ele estava preso. Orem para que, de novo, ele enfatiza, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazê-lo. Paulo está dizendo, queridos, crentes, eu não posso pregar o evangelho sem que vocês orem por mim, porque Deus só vai se mover através de mim se vocês orarem. Então eu quero aqui, queridos, encerrar essa palavra primeiro desafiando você a orar por você mesmo, a você apresentar seus pedidos, suas súplicas, a orar por sua família. Mas também eu quero desafiar a você a orar por mim, por Cristiane, todos os dias. Olhe para mim, nós precisamos das suas orações. Ore por nós, ore pelos nossos filhos, ore por nossa casa. Peça ao Espírito Santo que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê as estratégias, que Ele clarifique a visão daquilo que Ele quer de nós, para esse tempo, para esse momento. O que é que Ele quer que a gente pregue? O que é que Deus quer que você ouça como mensagem? Porque não é uma mensagem bonita. O que Deus quer que você ouça para que te edifique, para que te fortaleça? Você precisa orar. Senhor, fale com os pastores o que é que eles devem pregar. Que o Senhor nos dê ousadia para ganhar almas, para evangelizar. Que o Senhor nos dê ousadia, sabedoria para discipular. Nós discipulamos casais, irmãos. Nós acompanhamos de perto casais, 5 casais, que são a liderança principal dessa igreja. Walter e Cleia, Edinaldo e Karine,
Tiago e Amanda, José Milton e Suzy, Tiago e Paula, além da pastora Cleo e além do pastor Jaziael lá de Caruaru. Mas nós precisamos de sabedoria para discipular, para levar esses casais à maturidade, para que eles também cumpram o chamado deles, o propósito que Deus tem na vida deles, e isso só em oração. Para que nós preguemos o Evangelho nessa cidade. Glória a Deus pelas dezenas e dezenas de pessoas que nós temos aqui, mas isso é muito pouco. Garanhuns, segundo agora o censo, 142 mil habitantes. A estimativa diz que 25% da população de Garanhuns se diz evangélica. Não sabemos quantos nascidos de novo desses 25%, mas vamos ser bem otimistas, que desses 25% todos são nascidos de novo. Estou sendo super, hiper otimista, tá? Ou seja, um quarto de 140, quem é bom aí de matemática? 140 dividido por 4. 35? 35. Então, nós teríamos hoje em Garanhuns 35 mil pessoas nascidas de novo, na melhor das hipóteses. Agora subtrai, 142 menos 35. 107, né? 107? 107 mil que ainda não conhecem o Senhor. Nós precisamos orar por essa cidade, porque é um vasto campo missionário. Agora imagina nas outras cidades, Lagedo. Amém, pessoal de Lagedo? Queremos uma igreja lá, em nome de Jesus. Paulo Afonso. São muitas cidades, irmãos. Ao entorno de Garanhuns, no entorno de Garanhuns, a microrregião de Garanhuns, composta de 22 cidades. Sabe quantos habitantes? Eu não atualizei ainda os números. Do censo antigo, 700 mil pessoas ao redor de Garanhuns. Com Garanhuns. É muita gente. Então eu queria convidar agora a nós colocarmos em prática a oração. Fique em pé. Feche seus olhos. Então agora, primeiro você vai apresentar-se diante do Senhor. Feche seus olhos. Essa foi a parte 1, irmãos. Depois continuaremos com a parte 2. Porque Deus não ouve as orações. E depois, porque Deus ouve as orações. Mas agora estamos até aqui entendendo que Ele conhece, que Ele sabe o que nós precisamos, mas que é necessário que a gente fale. Então agora eu quero desafiar você pessoalmente. Você que tem certeza que é filho de Deus, filha de Deus. Você que tem certeza que nasceu de novo. Apresente agora a sua necessidade diante do Senhor. Primeiro adore, tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, significa adoração. Primeiro adore Ele. Chama Ele de Pai. Em seguida, você pede a vontade dEle. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha família, nessa cidade, nessa terra, como a tua vontade é feita no céu. Senhor, eu quero a tua vontade. Aí sim você apresenta a sua necessidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí é você apresentar o seu pedido diante do Senhor. E cada um aqui tem algo para pedir. Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma área que precisa ser tocada pelo Senhor. Apresente agora o seu pedido diante do Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Supra, Senhor, a nossa necessidade. Não são vaidades, são necessidades. E então entramos na outra parte. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa os nossos pecados. Nos céus,
terra como no céu. Na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como. E aí, querido, você tem que liberar perdão. Aí você tem que liberar perdão para aqueles que te ofenderam, para os teus devedores. Você agora tem que liberar. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E então pedimos, não nos deixes cair em tentação. Guarda-nos, livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Então volta, queridos, novamente para a adoração. Teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder para todos sempre. Então nós vamos encerrar esse culto. Se você